E aí, gente, beleza? Hoje eu vou falar sobre um tema literário, né? Que são sobre gêneros literários. Não é gêneros, é tamanhos literários, eu acho. Mas eu vou pegar algumas descrições que eu achei na internet. Não sei se a fonte é tão segura assim, achei num blog, mas eu até esqueci o nome do blog aqui, mas não existem muitos blogs falando disso. Mas um lugar que dá pra pesquisar sobre isso é exatamente nos concursos, não, concursos não, premiações literárias. O, eu acho que tem no Nebula, ficção científica, lá geralmente coloca lá, tem a premiação para contos, novelas, romances, e na frente disso tem o tamanho dessas obras, né? É, Nunca pesquisei direito ainda no dicionário. No dicionário não tem por. Não, eu já vi alguma coisa, mas não tem por quantidade de palavras ou quantidade de caracteres. Mas tem algumas coisas que são muito específicas. Por exemplo, o nanoconto parece que ele surgiu exatamente com a invenção do Twitter, que é 140 caracteres, então esse é o tamanho do nanoconto. Se pular disso já vai virar um microconto já. Esse tipo de coisa eu acho que sempre existiu, mas não tinha muito, não tinha um nome, não dava um nome para isso, né? Eu acho que o que mais faz coisas desse gênero acho que foi o Mário Quintana. Eu já li alguns livros dele, assim, não é o meu autor preferido, também não sou um admirador do Mário Quintana, mas ele tem coisas interessantes sim, e uma das coisas interessantes dele são as liberdades que ele encontra pro trabalho dele nas obras dele. Porque ele faz o que ele quer. Ele escreve lá um aforismo, escreve 3 linhas, faz um poema, faz um mini conto, um microconto e mistura tudo e fica uma salada lá. Eu não sei se foi exatamente por causa dessa liberdade extrema dele, que parece que tem uma história aí que ele tentou, ele queria entrar pra academia e não conseguiu e esse tipo de coisa. Mas o nanoconto surgiu aí com o Twitter. É, eu acho estranho, né? Essa limitação do que o Twitter trouxe para 140 caracteres. Porém, né, ele resultou que ele deu um nome para isso, que é nanoconto, né? É, o Cioran, que é um filósofo, ele tem livros assim de pensamentos. Às vezes ele discorre sobre um assunto, mas às vezes é algumas linhas. Porém, aquilo não pode ser chamado de nanoconto, porque ele não está contando uma história. Então eu acho que quando tem esse negócio de conto na palavra, ou depois quando chega em outros níveis, como novela, romance, outras coisas, tudo é contar uma história. Se sair disso, será uma poesia. E a poesia também tem lá as suas especificações, né? Tem haikai, que é 3 linhas, tem, sei lá, quadra, por aí vai, né? Então nós estamos falando de nanoconto. Então é complicado quando se vai fazer uma coisa dessa. Agora eu estou colocando minha opinião aqui, né? Você não vai colocar um pensamento, assim, um pensamento simples sem uma narração lá, sem uma história acontecendo. Você vai colocar, porque senão isso aí já existe. Já é, sei lá, um livro de filosofia, é um aforismo. Acho que o Nietzsche também faz isso, o Cioran, o Nietzsche fazem isso. Porque tem alguns filósofos que pegam um tema e vão falando sobre o tema, e aí se perdem na quantidade de linhas. Mas eu tô falando do tamanho, né? Provavelmente no Cioran e no Nietzsche você vai encontrar coisas que tem o tamanho de um nanoconto. Só que você não pode considerar como um nanoconto, porque aquilo lá não é uma história acontecendo, é um pensamento que ele colocou lá, é um aforismo. Então eu acho interessante seguir essa especificação assim. Não, claro, quando você for escrever, você escreve o que você quiser. Mas se você for se utilizar para um, sei lá, um concurso
ou uma obra sua. Faz de conta que você quer fazer uma obra de nanoconto. Se você colocar lá um aforismo em 140 caracteres, um pensamento, né? Sei lá, as pessoas dignas são incríveis. Faz de conta que é isso, né? Coisa podre, mas faz de conta que é incrível. Só para dar um exemplo. Isso não é um conto. Isso não é um nanoconto, isso não é um microconto. Isso é um aforismo, é um pensamento, é filosofia. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? O microconto, pelo que eu vi aqui das especificações, ele não segue especificações por caracteres. Tem muitos concursos literários que seguem a especificação de caracteres. Mas eu entendo, porque muitos visam uma publicação da coletânea, com todo mundo reunido lá, então entende-se mais ou menos a necessidade do caractere, porque está contando lá com. Porque palavra é dinheiro, né? Palavra é dinheiro para fazer um livro. O livro é um produto e você está contando por página, você vai gastar, então ele já tem uma noção do tamanho que vai ficar esse livro aí. Eu estou imaginando, passando pela minha cabeça, né? É claro, né? Quando a gente imagina, passa pela nossa cabeça. Mas, se você for fazer uma coisa mais livre, que não seja para concurso, você e você mesmo, sabe? Sua obra, o que você quer criar. E você coloca na cabeça, vou criar um microconto. Você não precisa sofrer com essas limitações de caracteres, que eu acho que são limitações realmente meio complexas, né? Porque a qualidade por caracteres, e sim, afeta a qualidade do texto. Porque o texto, a qualidade dele está não está no tamanho, está na utilização das palavras ou da história que você quer passar. E quando você faz uma coisa muito pequena, muitas vezes é tão pequeno que se torna uma história simples. Então a gente não vai ver a qualidade pela história, pelo conteúdo, porque é a simplicidade que está lá. Então não é isso que vai analisar. Então como você vai compensar numa tentativa de qualidade? Exatamente pela utilização das palavras. Então vamos supor que você fez o microconto aí, você usou a palavra delicioso, né? Delicioso. E aí, junto com o contexto da sua história, delicioso dá um gosto a mais pro seu texto, né? Que você vai fazer umas brincadeiras com eles, com oso, sei lá, com uma rima ou não, lá dentro do conto, então tem a sua qualidade. Daí na hora de você retalhar o texto, na hora de você editar, não é um simples cortar de palavras, sabe? Você está optando por trocar uma palavra, por exemplo, para gostoso ou para bom. Tipo, o sanduíche estava delicioso. Não, mas você tem que cortar caracteres. Você coloca, o sanduíche estava bom. Sabe? Bom não é delicioso, sabe? Na literatura. Não é. Assim, pode ser que tecnicamente signifique a mesma coisa. Quando você vai no restaurante, você come um negócio e fala, não, tá muito bom. Mas na literatura, nas palavras, você fala delicioso, é um gosto a mais, sabe? E é claro, quando você quer passar essa intensidade do gosto, né? É um exemplo que eu tô dando. Daí quando você opta por cortar caracteres, o que acontece? Você está, tipo, você vai reduzir você vai mudar o sentido, a intensidade do texto, né? Pode ser que apesar de ser um texto simples, se torne também um texto com menos sabor, né? Com menos. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, mas eu estou pensando nisso. Um colega meu estava debatendo, né, conversando sobre isso. Ele passou que os caracteres podem sim ser arte quando se lida com o visual, né? Porque tem gente que usa caracteres para fazer uma imagem, um desenho, lá, uma obra de arte visual, né? Estética lá, que não tem nada a ver com palavras e esse tipo de coisa. Realmente aí o caracteres ele se torna uma das parte da arte. Então eu concordo nisso, mas é outra coisa, né? Visual, é pintura, é sei lá o que. Mas também o espaço pode ser sim um caracteres, o espaço pode ser sim um significado da obra. Vamos supor que você coloca lá um diálogo no seu microconto, que a pessoa fala, eu vi você atravessando a rua com a sua amante. E daí você coloca depois travessão, só espaço. Mais nada, acabou a história. Aí o espaço significa alguma coisa, né? Aquele momento que você está
Tipo, né? O espaço significa um silêncio, um pensamento, né? Então aí agrega valor. Mas num concurso, dificilmente tem que ser 880. Não pode abrir uma margem para falar assim, ah, tá, nesses casos o espaço vai servir, vai contar, nesses espaços o espaço não vai. Nesses casos o espaço vai servir, nesses casos o espaço não vai servir. Porque nesses casos o espaço é apenas caracteres, nesse caso o espaço são palavras. Então eu compreendo totalmente que reduz a, ao simples fator do caracteres, né? Mas é limitador. E quando você vai fazer, então pelo que eu vi das especificações aqui, o microconto vai com até 100 palavras. 100 palavras. Quando chega concursos assim que pedem por caracteres, muitas vezes eles não pedem lá, sei lá quantos caracteres são, 700 mais ou menos caracteres, que daí 100 palavras, 700 é alguma coisa, né? 600 e pouco, 700. Não perde, e isso faz uma diferença danada na narrativa. Mas você fica tranquilo aí que você quiser fazer uma obra em off de seus microcontos, até 100 palavras está valendo. Eu tô fazendo uma experiência de microcontos, né? Eu até indico para vocês, quando eu não vou indicar não, porque quando esse vídeo for ao ar já acabou, né? Mas eu fiz um participei de um concurso durante semanas, eu nem sei o resultado, nem sei se eu ganhei, nem sei se eu perdi, então não vou falar aqui, né? Que eu não tenho como prever o passado, porque esse vídeo é do futuro, então eu não tenho como prever o que aconteceu no passado, né? Mas em off eu tô tentando fazer uns microcontos aí até 100 palavras e eu consigo desenvolver um pouco mais. Tenho um filme muito interessante que é Gênio, que é sobre um editor que editou os livros de eu acho que Hemingway, Scott Fitzgerald, Thomas Wolfe, são esses três, mas tem mais gente lá que ele editou. E o Thomas Wolfe, ele tem um problema desgraçado que ele escreve muito. E eu tenho esse pequeno problema, pequeno problema de escrever muito. Não estou falando no sentido de qualidade, não, de quantidade mesmo, de escrever muito. Eu me perco nas palavras, gosto de fazer trocadilho, gosto de brincar, colocar uma ironia, uma putaria. E nesse exercício de microcontos que eu participei, que foi um por dia durante um mês, eu percebi aí essa grande dificuldade de lidar com poucas palavras. É uma arte também, né? Mas é uma arte muito mais difícil, porque você, como eu falei naquele negócio de trocar a palavra, que você perde um pouco o gosto da palavra, você vai ter que encontrar uma outra que seja tão boa quanto. E o dicionário é limitado, ou você vai ser um gênio realmente. Então, quem conseguir domar uma limitação não só de palavras, como de caracteres, é o gênio, mas fazendo uma coisa boa, né? E eu percebi que para fazer um microconto eu fico, sei lá, teve um dia que eu fiquei o dia inteiro pra editar um microconto. Já se viu uma coisa dessa, né? E já 3 folhas eu consigo fazer em meia hora ou menos. Então é muito mais rápido você escrever mais do que você escrever pouco. Então o mini conto ele tem aí como característica entre 100 e 1000 palavras. O microconto. Geralmente esse conto são contos que ocupam páginas de revista. Geralmente são de humoristas, coisas mais populares, que tem uma rapidez que a pessoa lê e pronto, acabou. Eu já lidei com um mini conto sem saber, estou vendo agora as especificações, quando eu escrevia para um jornal de um bairro aqui, uma cidade vizinha, e no começo foi tenso, mas acaba que eu não me guiei por palavras, eu me guiei por página. Por página eu sempre consegui mais, né? Faculdades pedem por página, trabalho, né? É complicado esse negócio de limitar. Eu acho que é assim, quando você for fazer, tenta não colocar na sua cabeça o que vai ser. Se vai ser nano, micro, mini, o que vai ser. Vai escrevendo simplesmente. Agora, o conto, ele tem entre 1000 e 7500 palavras. Tem um concurso de contos que rola, de antologias, que eles dão a quantidade de caracteres. Eu fiz um aí que era por
6.000 caracteres ou 12.000 caracteres, né? Se passar de 6.000 você pode chegar até 12, sabe? Como se fosse dois blocos, né? Eu tentei fazer 6.000, não consegui. Achei que 6.000 caracteres era muito, não é, dá, sei lá, dá uma página e um pouco, sabe? É, é, é um conto, é um conto realmente, né, de uma página. É complicado. E 12.000 caracteres, pra você ver, não é nem tanto. Porque dá 3 páginas e alguma coisa, 4 páginas. Ok. Mas tem as suas limitações e tem os seus, como que eu posso falar? As suas especificações, não de tamanho, esse tipo de coisa. O Vidas Secas, eu acho que é Graciliano, né? Eles são, é um dilema na literatura, porque muitos consideram uma coletânea de contos e outros um romance. Porque são contos que fazem parte de um mesmo universo, mas você pode colá-los um em seguida do outro e ler tudo como um romance. Mas você pode pegar um só e ler como conto. Então o que é conto, o que é romance também, né? Mas eu acredito que todas essas limitações não, essas intitulações, não sei se é assim que se fala, por palavras ou caracteres, surgiu realmente por causa de concursos e limitações editoriais e etc, né? O que não pode, o que tem lá seu valor, porque você pode de repente aí com tanta variedade falar, eu vou ter uma obra de cada coisa, né? Vai ser um livro só sobre nanoconto, só sobre microconto, mini conto, novela. Então depois do conto tem a noveleta, entre 7.500 e 20.000 palavras, que geralmente é uma novela, pende para a novela, mas segue as características do conto. Daí, geralmente o conto ele foca num acontecimento, numa pessoa e não tem um desenvolvimento assim de muito, né? Dos coadjuvantes e histórias paralelas, esse tipo de coisa. E daí tem a novela. A novela é vista como muito boa para publicações na internet, sabe? Às vezes são até 3 palavras, assim, você. 3 palavras não, 3 páginas, você consegue lidar com esse tipo de tamanho da novela na internet. As pessoas ainda veem. É um limite que, passando dessa quantidade de páginas, as pessoas já ficam mais preguiçosas para ler online. Porque online tem todo esse negócio que puxa a sua atenção para outro lugar, né? Daí passando disso, de 20.000 palavras a 50.000 palavras, tem as novelas. Não, eu já falei das novelas, né? Das novelas. O que eu mais escrevo são novelas, realmente. Eu me dou melhor com novelas. Mas eu tento fazer uma mescla, colocar umas histórias paralelas lá. Então, já fica muito delicado esse negócio do que é novela e o que é romance. Porque o romance tem esse negócio das histórias paralelas e um desenvolvimento mais dos coadjuvantes. Que é o romance que está em 50.000 palavras e 110.000 palavras. Daí romance todo mundo sabe o que é, né? Depois do romance ainda existe outros. Que tem os épicos e eu acho que sequências. Que é mais de 110.000 palavras. Eles colocam mais porque daí qualquer coisa acima disso será um épico. Porém, eu faço alguns experimentos e eu tenho uma consciência de que talvez eu não seja o primeiro nem o único a fazer isso. Que você pega um detalhe ínfimo e vai escrevendo sobre aquilo de uma maneira que aquilo se torna denso e grande sem que existam muitos detalhes paralelos. Ou seja, não é o épico, é uma história às vezes minimalista. Sabe? Mínima. Você está fazendo a história de um cara que está na calçada, por exemplo. Mas você vai levar isso aí, tentando pegar uma criatividade danada para você desse cara em mil páginas. Isso não quer dizer que vai ficar ruim. Tem muita gente que não gosta de descrições, mas como você vai trabalhar esse psicológico, sabe? Se você conseguir fazer isso e ficar interessante, pô, você vai ser um puta escritor. Mas daí você fez um épico. Não sei se isso é considerado um épico. Mas é isso, essas são as especificações dos diferentes formatos de narrativa literária. Mas é isso, esse assunto foi meio assim, então falou.